Uma boa tarde, a paz de Cristo, um excelente final de domingo. Estamos aqui, né, querido, com as Santas Escrituras, com a Bíblia Sagrada, sobre as nossas mãos, examinando, lendo, observando. E do livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 14, traz um tema, um título. Cada um deve levar a sua cruz. Isso é para crente. É para nós que professamos a fé em Cristo Jesus. Cada um deve levar a sua cruz. Só que eu observo na minha trajetória, no meu dia a dia, entre a minha família, o trabalho e até a igreja, que não tem cruz nas costas de ninguém. Aí primeiro eu quero saber por que cada um dos cristãos, dos evangélicos, dos crentes, tem que levar a sua cruz. Porque eu aprendo na Bíblia, na lei, Antigo Testamento, que a cruz era uma maldição. Todo homem que fosse morto no madeiro, ou seja, crucificado, era tido como maldito, perverso. E Jesus foi pendurado no madeiro, numa cruz. Vamos ler aqui os dois versículos que estão me chamando a atenção e vai chamar a atenção da senhora e do senhor também. Marcos capítulo 8, versículo de número 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então ele perguntou: se alguém quiser conduzir a cruz, levar a cruz, carregar a cruz, não é obrigatório, é se quiser. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, ir até Jesus. Se alguém quiser, você tem liberdade de seguir Jesus voluntariamente, de carregar essa cruz que ele está enfatizando aqui voluntariamente, ou não. Você não é obrigado. A parte que nos chama a atenção é essa. Alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Nega-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Duas palavras que tem chamado a minha atenção. Cruz e negar a si mesmo. Vamos falar um pouquinho de cruz rápido, para o vídeo não ficar muito extenso. Ela diz que eu já ouvi pastor, preletor, homens e mulheres pregar dizendo que a cruz é bênção. Irmão, a cruz é bênção. Olha para a cruz. A cruz não é bênção. A cruz é maldição. Maldito é todo homem que morre de cruz ou de madeira. E Jesus, ele carregou o seu pecado. Jesus se fez maldito naquela cruz para hoje nós ser bênção, intermédio desse sacrifício, desse homem chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Note bem, querido. A cruz é bênção. Se não fosse ela, não seria salvo. Você não foi salvo pela cruz? Foi salvo por Jesus, pelo sangue vertido dele. E o que acontece, irmão Nelson? Se a cruz é uma maldição ou a cruz é bênção? Se for bênção, sobe na cruz, pastor. Deixa cravar um prego na sua mão, até atravessar um lado do outro e pregar na madeira. Sobe na cruz, pastor. Deixa aquele soldado romano enfiar uma lança de um lado e vazar do outro. Sobe na cruz, pastor. Deixa alguém introduzir na sua cabeça uma coroa de espinho, te dar com uma cana na cabeça, te dar vinagre no lugar de água. Sobe na cruz, é bem assim? Então sobe na cruz. Quando Jesus falou, toma a sua cruz, é tomar seu sofrimento. Porque na cruz foi o lugar de sofrimento final de Jesus. Foi ali que ele foi martirizado, foi morto. Então Jesus falou assim: quer vir após mim, traga seu sofrimento. Venha com a sua luta, venha com a sua angústia, venha com a sua dor, venha com a sua enfermidade, venha com o seu problema. Porque eu sou o Senhor. Não espera ficar limpinho, bonitinho para ir após Jesus, não. Vai do jeito que o Senhor está. A sua cruz é os seus problemas. A sua cruz é a sua enfermidade. A sua cruz é o desemprego. A sua cruz é o problema conjugal. A cruz são as nossas aflições que nesse mundo nós estamos tendo. Não foi o próprio Jesus que falou que nesse mundo
nós teríamos aflição? E o versículo, a parte 2, vamos dizer assim, desse versículo diz assim, olha bem que coisa linda, que coisa maravilhosa a parte 2 desse versículo. Quiser vir após mim, nega a si mesmo. Então, cruz é uma coisa, negar é outra. O que é negar? É num dia de domingo, você cansado dessa semana extensa, trabalhado, você tem uma consagração às 6 horas da manhã, você tem que levantar 5h30, 5h40, para poder estar 6 horas lá na igreja, num propósito, tá, de jejum. Então você está negando a vontade de estender o seu sono, você está negando a vontade de participar da mesa do café matinal com a família. Essa negação, essa maneira que nós temos que negar. Negar a si mesmo. Aí você quer dormir a noite toda, tá cansado, mas 3 horas o cachorro late, o gato mia, a esposa chama, aí você é despertado às 3 horas da manhã. Aí você tem que descer da sua cama, dobrar o joelho e orar a Deus. E se negar a si mesmo, negar a vontade de estender o sono. Então, para e pensa. Cuidado com essas pregações que não têm fundamento. Eu aprendi no início do evangelho. Eu aprendi na década de 80 com o saudoso pastor Almir. A palavra de Deus, que é essa aqui que nós pregamos e vivemos. Não sou perfeito. Não sou referência para ninguém, mas essa palavra, ela tem que ter começo, meio e fim. Cuidado com esses pastores presidente e vice-presidente. Cuidado com esses preletores, esses profetas de pé de monte, que prega um pouquinho em Gênesis, um pouquinho em Levítico, um pouquinho em Apocalipse, e você não entende nada. Sua mente, seu dia fica todo embaraçado. Porque quando você ouve uma palavra ministrada pelo Espírito de Deus na sua boca, vindo da boca da própria Deus, há um reboliço. O coração arde, os olhos lagrimejam, a boca treme, querendo dar glória, aleluia. O ouvido fica embrasado, pega fogo, porque Deus se faz presente sobre a sua palavra. Ele é fiel, ele zela por ela para que se cumpra. Agora tem pastor que preside, que são pastor de redes sociais. Eles querem ouvir as ovelhas pelas redes sociais, ele manda mensagem por redes sociais. Irmão Nelson, o que é redes sociais? É Twitch, que é o atual X, é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, esse meio de comunicação, que não é pecado. Se você usar ele para a glória de Deus, para edificar, para exortar, para aclamar, você não pode abrir mão do tete a tete, de estar presente. Ainda mais se o senhor for um pastor presidente. O lugar do pastor é no gabinete ou no campo? Quem estava nos gabinetes da casa de Eliabe, de Jessé? Quem é que estava, né, os irmãos? Onde estava Davi? Ele era pastor, ele estava dentro do gabinete? Estava no campo. Onde estava Jacó? No regaço e nos braços dos pais? Ou também no campo? Então, o pastor que preside, o pastor que auxilia, é um pastor que ele zela pela ovelha, porque ele tem uma consciência. Eu não sou dono, eu sou mordomo, eu sou zelador, eu sou sentinela, eu tenho que vigiar essa ovelha, porque o dono dela vai vir e vai pedir conta de cada ovelha que ele me confiou. Quem vai dar conta das ovelhas não vai ser o evangelista, vai ser o pastor. É o pastor que vai prestar conta, ele vai dar lá a sua justificativa. E quem vai julgar ele? É o justo juiz Deus, que virá e julgará cada um de nós segundo a nossa palavra, segundo as nossas obras. Então, querido, note bem. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir por mim, nega a si mesmo, nega seu desejo de pecar, nega o seu desejo de o eu sou, o eu faço, nega esse desejo de arrogância, de zelo. Eu lembro, quando falo esse zelo, eu lembro de Saulo, homem zeloso pela lei. E todo mundo que é zeloso, irmão, por aquilo que é até justo, que Saulo era justo, adiante da lei, mas matava crente. E não tem pastor assim, que é justo pelo ministério, é justo pela sua presidência, mas mata as ovelhas? Mata no banco, mata na oportunidade, mata de fome, mata com a crítica, mata com abandono. Não tem pastor assim. Saulo era assim, era zeloso, era homem zelosíssimo pela lei, mas perseguia os crentes e matava. E no nosso tempo, não é diferente na nossa geração. Há pastor zeloso pelos mandamentos, mas matando as ovelhas.
E o segundo mandamento que Deus deixou para mim e para o Senhor é amar o próximo. Assim como Jesus nos amou. E quem é o meu próximo? Aí você vai naquela parábola do ladrão sobre o estrangeiro. Passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. Qual daqueles três foi o próximo? O que ajudou. O meu próximo é o que presta uma ajuda. Ontem tivemos um culto em ação de graça aqui. Recebi ajuda. E cada um que cruzou os umbrais do portão da minha casa e se agregou e reuniu conosco para dar gratidão a Deus, foi o meu próximo. Que Deus abençoe cada um do meu próximo. Agora tem pessoas que ouviram, não quiseram, ouviram e não puderam. Que Deus te abençoe também. Jesus está vindo. Ele vai julgar tanto a mim quanto a todos. Vai julgar segundo a nossa obra. Amém? E outra coisa, irmão. Tira isso da tua cabeça. Se o senhor usa bigode, não critica quem não usa. Se o senhor não usa cavanhaque, não critique quem não usa. Se o senhor não usa terra, não critique. Porque aquele que come carne não pode julgar o que não come. E o que não come não pode julgar o que come. Porque não é pecado. Agora nós exortamos, corrigimos e chamamos a atenção naquilo que para não fazer, que é pecado, adiante da luz das Santas Escrituras. Vamos cantar um corinho assim, ó. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Sinto gozo celeste e prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peço o Salvador. Pois sem fé, pois sem amor, não pode agradar ao Senhor. Tem pessoas que não têm fé, não têm amor, mas são extremamente zelosos pela igreja, pelo cargo que exerce, mas não agrada a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nações, das nossas famílias, das nossas vidas, das nossas vocações e do nosso ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ô glória!